É isso, o Ministério da Economia divulgou agora à noite em Brasília um conjunto de medidas para reduzir o crédito e a liquidez na economia. O ano era 1990. O Brasil passava por uma crise econômica que já durava anos, com direito à hiperinflação que chegava em torno de 80% ao mês. Foi então que Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de quase 30 anos, teve uma ideia brilhante, junto com toda a sua equipe econômica, para tentar resolver o problema da hiperinflação do Brasil. Eles resolveram confiscar o dinheiro de todo mundo. Mal ele sabia que essa ideia levaria muitas pessoas a falirem, a infartarem e até mesmo a cometerem suicídio. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do confisco da poupança dos brasileiros. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O confisco da poupança, do dinheiro dos brasileiros, foi uma das coisas mais marcantes que já aconteceu na história desse país. Eu nem era nascido na época quando aconteceu, mas desde muito novo eu já ouvia falar deste feito incrível do Fernando Collor, quando Collor tomou a grana da galera que estava no banco. Se você conversar com alguém que talvez seja um pouco mais velho, talvez na faixa de uns 50 anos, eles vão lembrar facilmente deste episódio da nossa história. Talvez tenha sido essa pessoa que tenha se lascado junto com tudo isso, ou então ela conhece alguém que se ferrou na época. Entendendo o confisco da poupança. O então presidente Collor anunciou no dia 16 de março de 1990 que as poupanças de todos os brasileiros seriam confiscadas. Essa música eu dedico a todo mundo que já teve um móvel confiscado da sua casa ou um bem penhorado pela justiça. Esse evento foi uma medida que fez parte do plano econômico, do pacote econômico de Collor. Ele tinha feito isso junto com a sua ministra da Fazenda na época, Zélia Cardoso de Mello, no dia seguinte já à sua posse. Ou seja, o cara já entrou fazendo merda. Que merda, hein? Ele fez isso para tentar controlar, melhorar a economia do país que vinha mal das pernas. Esse novo plano econômico dele tinha sido o quarto já em apenas 5 anos. Os anteriores tinham sido o plano ali cruzado em 86, o Bresser em 87 e o Verão em 89. Todos esses foram no governo anterior, no governo Sarney. Eles fracassaram miseravelmente na missão de tentar estabilizar a economia. Pois bem, esse novo pacote econômico foi batizado de Brasil Novo. É novo, realmente, novo mesmo, E foi popularizado como Plano Collor, que eu gosto também de chamar de Plano Merda. Incluía, entre outras medidas de estabilização, a troca da moeda, que na época foi de cruzado novo para cruzeiro, a criação de impostos sobre operações financeiras, o congelamento de preços e salários por 45 dias, olha lá o discípulo de Sarney, o aumento das tarifas de serviços públicos, então o gás ficou mais caro, luz, telefone, entre outros, e a extinção de 24 empresas estatais e a demissão de 81 mil funcionários públicos. Pelo menos uma coisa boa aí, No entanto, foi a medida de confiscar o dinheiro da galera que pegou mal pra caramba, Pegou geral de surpresa e foi um grande fiasco. E também foi o motivo da revolta da população. Aí você pode estar se perguntando: ô Marcelo, mas como assim, cara? O que seria esse confisco da poupança? O cara pegou mesmo o dinheiro do pessoal? Não é possível isso. Bom, esse confisco da poupança, ele consistia na retenção temporária dos depósitos realizados em cadernetas de poupança. Traduzindo, a sua grana ficaria presa no banco durante algum tempo, determinado ali pelo governo. Na prática, a ideia do governo era de que só seria permitido sacar até 50 mil cruzados novos, que era a moeda na época, cerca de R$ 8.500 mais ou menos daria em valores atuais. Tipo, você poderia ter 350 mil cruzados ali na poupança, mas você só poderia sacar no máximo 50 mil e nada mais. Cadê o meu dinheiro? Bom, qualquer valor acima desse limite ficaria retido durante um período de aproximadamente 18 meses. Nesse período, o dinheiro confiscado ele teria ali uma correção monetária, e juros de 6% ao ano. Ué, o 0,5% que a poupança rende mesmo, hoje. Não, hoje nem isso rende, eu acho. Além disso, quando fosse liberado, o valor confiscado em cruzado seria já convertido em cruzeiro, que seria, no caso, a nova moeda do país. Bom, e foi nesse rolê que
isso muita gente se ferrou, tá ligado? Falou que o cara deixou em cruzado, aí depois ele liberou para alguns. Não liberou direito, fez um entender. E aí muita gente fala, pô, eu peguei em cruzeiro, era cruzado, peguei em cruzeiro, mas daí não valia, porque eu poderia comprar tantas coisas na época, e agora com essa nova moeda, tipo, diminuiu, tá ligado? O poder de compra. Então, assim, foi um rolo desgraçado. Bom, é interessante a gente falar também que não foram só as cadernetas de poupança que sofreram essas retenções, né? Na verdade, cerca de 80% do dinheiro total aplicado, né? Daí não só em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em aplicações financeiras. Bom, isso tudo ficou retido no Banco Central por 18 meses. Estima-se que o governo tenha confiscado ali uma base ali de 100 bilhões de dólares, né, o equivalente a 30% do produto interno bruto do país na época, né, o PIB. Então é claro que a população ficou em estado de choque, porque apesar deles saberem que a situação econômica do país estava bizarra, né, e que teria que ser tomadas medidas talvez um pouco mais duras, ninguém esperava algo tão radical. Você acha que isso aqui é tudo? Você não sofreu o suficiente ainda. E para piorar ainda mais a situação, durante esse anúncio, né, super importante, eles tiveram a ideia brilhante de decretar um feriado bancário de 3 dias. Bom, quando esse feriado bancário acabou e retornaram ao funcionamento, é claro que muita gente queria lá pegar o pouquinho que teria direito a pegar, né? Então, muita gente foi ao banco e isso, óbvio, que deu uma superlotação nas agências. Foram filas e mais filas de pessoas querendo sacar pelo menos um pouco do seu dinheiro, com medo de não poder sacar nada, zero. E é claro que isso acarretou em outro problema, o problema da liquidez. Os bancos simplesmente não tinham dinheiro para dar para a galera, não tinha papel mais, sabe, papel moeda, dinheiro vivo, porque tinha muita gente querendo pegar. Porque eu não sei se você sabe, mas esse saldo que você tem aí na sua conta é um número. Se todo mundo, do nada, resolver sacar o dinheiro aqui, vamos todo mundo, o mundo inteiro, sacar o dinheiro hoje em dinheiro vivo, não tem papel, moeda, não tem esse dinheiro vivo para todo mundo, óbvio. Ou seja, foi um caos. O prejuízo para o poupador foi de aproximadamente 40%. Essa perda pode ser reclamada na justiça. Quem tinha 50 mil cruzados novos na poupança pode receber até 6 mil reais. Mas, Marcelo, por que diabos o governo teve essa ideia bosta? Vamos tentar entender. Eu nem entendi um pouco direito. O Brasil, ele vinha já na merda já, né, com a hiperinflação lá nas nuvens, como eu falei, né, eu fiz um vídeo falando da hiperinflação aqui no canal. E a intenção do Collor e da sua equipe econômica era tentar restringir um pouquinho o fluxo de dinheiro para controlar a inflação. Ele planejava realizar uma desmonetização, que seria a redução da base monetária, ou seja, a redução da circulação da moeda em relação ao total de ativos financeiros existentes na economia. Tudo isso de maneira ordenada, lenta, para tentar colocar os preços de volta ao patamar normal. Na prática, menos dinheiro na mão do brasileiro, menos gente comprando coisas, ou seja, menos demanda, o preço tende a estabilizar ou até mesmo cair. Pior que faz sentido. Não deixa de ser uma coisa. Pior que faz sentido. Bom, num primeiro momento, até que esse pacote surgiu um pouquinho de efeito, né? A inflação chegou a despencar ali cerca de 3%. Mas óbvio que a alegria durou pouco, né? Em junho já subiu para 9%, no mês seguinte voltou para casa dos 2 dígitos. Em janeiro já de 91 a inflação já estava em torno de 20% ao mês. Que ainda, acredite se quiser, era bem menos do que antes do plano Collor. Mas esses números, eles comprovavam que essa ideia do Collor também era insustentável. Era questão de tempo até tudo voltar ao que era antes. A situação chegou num ponto que o governo precisava fazer uma escolha. Manter essas medidas de desmonetização e enfrentar o risco de uma recessão, ou voltar ali, remonetizar ali a economia, né, e enfrentar o risco ali do retorno da hiperinflação. Agora é vencer ou vencer. Bom, Collor e a sua equipe escolheram a segunda alternativa. A inflação voltou a crescer exageradamente. Alguns especialistas atribuem o fracasso do plano Collor ao fato de que essa remonetização ela não foi realizada de maneira controlada, ao contrário do que era a ideia a princípio. Vidas perdidas. Como eu falei, essa parada foi um caos tão grande que fica até difícil a gente tentar ter noção de como foi, só quem viveu mesmo na época, né? Mas para você ter uma ideia, né, para não fechar as portas, diversos donos de bares, restaurantes passaram a aceitar cheques e aceitar a vender fiado, simplesmente para não perder as vendas. Bom, de norte a sul, negócios foram
desfeitos, viagens foram canceladas, casamentos foram adiados. Ou seja, não foi tão ruim assim, né? O casamento foi adiado, O prejuízo, dizem os especialistas, foi incalculável e, na maioria dos casos, irreversível. Bom, por todo o Brasil, milhares de empresários eles não tiveram como honrar seus compromissos. Eles foram obrigados a suspender pagamentos, a demitir funcionários. A maioria foi à falência. O plano Collor não só congelou preço, mas congelou ativos financeiros. O que é o ativo? Conta corrente, poupança. De uma hora para outra você não podia sacar nada. Você precisava pagar o salário dos funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar. Foi uma loucura. E no dia 19 de março, apenas 3 dias depois do anúncio desse pacote econômico, de acordo com a UOL, um dentista do estado do Rio de Janeiro ele se suicidou com um tiro no ouvido. A sua família contou à polícia que ele caiu em depressão quando ele soube que as suas economias depositadas na caderneta da poupança tinham sido bloqueadas. Mano, é por isso que tem muito velho que prefere guardar dinheiro debaixo do colchão hoje em dia. Porque deixar, é um trauma ainda, né? Tem um trauma. Bom, com o dinheiro, ele planejava comprar um apartamento em Niterói para os seus filhos. E, infelizmente, esse não foi um caso isolado. Muita gente fez a mesma coisa. Caralho. Aconteceu isso com um monte de gente. Meu pai nessa época empreendia também. Alguns clientes dele foram pro espaço e alguns outros se mataram mesmo. Um monte de gente se matou. Um monte de gente se matou. Foi o maior índice de suicídio. Que loucura essa porra. Porque as pessoas piraram. Devolução das poupanças confiscadas. Bom, vocês viram que o plano Collor, em geral, além de não ter alcançado os resultados esperados, foi um fracasso. E além disso, muitas pessoas não conseguiram até hoje, até os dias de hoje, a devolução das suas perdas. Essas perdas foram causadas porque, segundo o que os donos das poupanças dizem, a remuneração da poupança na troca da moeda de cruzeiro novo para cruzado não foi feita devidamente. Como eu disse, alguns reclamavam que essa conversão não foi feita direito e aí eles acabavam recebendo menos do que eles tinham antes, o poder de compra deles tinha caído drasticamente. Enfim, cara, foi um desastre. O novo índice deveria valer a partir do dia 16 de março de 1990, mas os bancos usaram o novo percentual, que era bem menor que o anterior, para corrigir os depósitos desde o dia 1º. O prejuízo para o poupador foi de aproximadamente 40%. Bom, os bancos, por outro lado, afirmam que eles seguiram as regras direitinho para devolução, sem nenhum erro. No final das contas, foram feitos diversos acordos entre bancos e os interessados, com a mediação ali da Advocacia Geral da União e com a homologação do STF, só que só para quem já havia entrado com um processo individual ou coletivo na época desses acordos aí que foram feitos, que conseguiu, de certa maneira, um ressarcimento do valor. Além disso, era necessário comprovar que você tinha dinheiro ali depositado na poupança na época do confisco. Bom, isso daí não deveria ser... Quem tinha que provar isso aí, o banco deveria saber, não sei que tinha que provar. O banco teria que provar que pagou menos. Bom, o valor do acordo ele chega a 11 bilhões no total, sendo que, em média, cada pessoa ali deveria receber em torno de 10 mil reais. Os ressarcimentos começaram a ser pagos só em 2018. Brincadeira ou não? Bom, como vocês sabem, assim como esse plano econômico criado, o governo do presidente Collor teve um desfecho também melancólico. Depois de ser acusado de liderar esquema de corrupção, o ex-presidente sofreu um processo de impeachment e foi afastado do cargo no dia 29 de setembro de 1992. Ele acabou tendo que renunciar à presidência no dia 29 de dezembro de 92. Um momento que marcou a história. O presidente afastado, Fernando Collor de Mello, renuncia à presidência da República. Manuscrita pelo próprio presidente afastado, a renúncia. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. O Collor ainda teve seus direitos políticos cassados por 8 anos, mas como aqui é Brasil, depois de cumprido essa punição, ele conseguiu, por conta da amnésia que o brasileiro tem, a se eleger senador por Alagoas em 2006. E ele está no cargo até hoje. Aqui é o Brasil! Brincadeira ou não? A Dilma não se elegeu também lá? Não, ela se candidatou, né? Não se elegeu não.
Ela se candidatou a governadora de Minas, né? Não, senadora. Senadora? Senadora. Por Minas? Ah. Não sei se foi por Minas, ela se candidatou a senadora, mas não ganhou, não. Cara, tava tudo muito fresco, né, mano? É. Que do Collor também não demorou muito, não. Não, o Lula aí, velho, condenado, não tem chance de ganhar a presidência em 2022, velho. É, cabuloso, né, O mano? brasileiro é cabuloso mesmo, velho. Onde houver a justiça brasileira, vai haver injustiça. Brasil não é para principiantes. Mas e aí? Seus avós, seus pais, eles tiveram a grana deles retida pelo governo Collor? Eles conseguiram recuperar tudo ou não? Se conhece alguém que passou por isso? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau.